Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana, no livro Plenitude, na companhia do Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Isso. E o Heber ali na técnica, dando sorriso. Tá tudo bem, Heber? Graças a Deus. Ele tá pensando assim, ai meu Deus, pois é, mais tadinho. 25 minutos aguentando Maria de Fátima, meu Miranda Deus, e Eduardo. mérito para você. Tem Vamos que ter lá. fé. E nós estamos já no capítulo 6, falando sobre o altruísmo. Hoje, a partir do parágrafo 20º, para retomarmos o último parágrafo que foi trabalhado no programa anterior. Isso aí, então vamos nós aqui, capítulo 6, parágrafo número 20, é isso? Assim diz Joana de Ângeles, assim observamos éticas que apoiam estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam dos seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer. Então, quer dizer, tem ética para todos os gostos, Pois né? é. Nós vemos aí no mundo, basta o que a Joana cita aqui, nós vemos países que realmente não há liberdade, países que fazem o controle de natalidade muito intensamente, perseguem, né, aqueles que discordam até pagando com a própria vida, dependendo da situação. Alguns vão presos, não têm direito a processo legal, enfim, toda aquela questão que nós sabemos. O próprio Brasil, vez por outra, acaba, de alguma maneira, por alguns momentos da sua história, entrando nesse caminho perigoso, né, de Nesse comprometimento, restrição de liberdades, né? Vivemos um momento onde muito se discute a questão da liberdade de pensamento, né, da questão das redes sociais, se as pessoas podem falar, se não podem falar, porque os poderosos se incomodam, né? Quando hoje em dia qualquer um de nós se tornou uma voz. Antes do advento das redes sociais, a gente conversava na rua, em casa, nos botecos. Era limitado, né? Não tinha o alcance que tem hoje. Então hoje qualquer um de nós lá na sua rede social pode questionar uma atitude governamental, seja de que esfera de governo for, se for da esfera federal, estadual, municipal. E muitas vezes os políticos, os deputados, os vereadores ficam incomodados. E hoje o Brasil, de certa forma, já vem flertando há algum tempo com essa questão de dizer que não pode falar, só pode falar aquilo que nós aceitamos. Mas o Brasil, graças a Deus, é um país resiliente, porque temos ainda uma democracia que ela sobrevive aos trancos e barrancos e faz com que a pátria do Evangelho, né, já que nós sabemos, os Espíritos confirmam, o Brasil tem essa missão espiritual, não poderá se tornar uma ditadura, seja de que lado for essa ditadura. Sim. Não importa se é ditadura de lado A, lado B, lado C. O Brasil não tem essa destinação. A destinação do Brasil é levar o Evangelho para o mundo. Porque é isso que Joana coloca aqui, essas limitações acabam gerando somente sofrimento para a nação. É uma nação que não evolui, uma nação que fica presa a ideias antiquadas, uma nação que não consegue falar, o seu povo sofre, o seu povo tem medo. Mas graças a Deus, esta ética, né, lamentável que muitos países procuram seguir, aqui no Brasil não irá prosperar. E ela continua, Eduardo. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Aí já é diferente, né? Que é a ética da generosidade. A ética da generosidade, ela não impõe, ela não oprime, ela não persegue. Continua Joana. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, porque procedentes de Deus,
a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem através do trabalho, igual ao seu irmão na origem, e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém, ao alcance de todos. Então, uma sociedade justa não dá privilégios. Né? Isso. Nós até lembramos, porque eu iniciei o programa, nós iniciamos hoje, pegando um parágrafo que já foi trabalhado. Eu estou lembrando que alguns parágrafos já tinham sido trabalhados, mas foi bom para que você pudesse fazer sua participação. Porque nesse parágrafo específico, nós fizemos a lembrança daquele programa que foi trabalhado na rádio sobre aquela postura de que alguém estava afirmando que Allan Kardec era racista. Sim. Né? E tudo que a gente vai ver de forma sóbria não identifica nada disso. Não é? E ela deixa bem claro nesse parágrafo a responsabilidade do Allan Kardec frente aos benfeitores da humanidade. E quem perdeu esse programa foi um Analisando os Fatos. Basta procurar lá, no Analisando os Fatos. Entra no nosso canal do YouTube, da Rádio Rio de Janeiro. Vai lá na playlist do Analisando os Fatos. O tema foi Allan Kardec era racista? Ponto de interrogação. E mostrando aí que as trevas, né, estavam por detrás de todo esse ataque ao movimento espírita. Vale a pena, até porque Allan Kardec dizia que quem tinha preconceitos relacionados à cor eram pessoas estúpidas. Então, será que ele próprio se achava estúpido? Não tem o menor sentido. Vale a pena vocês acompanharem esse programa. Continua aqui, Joana. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos que tornam a vida digna de ser fruída. A sua moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro, ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever e da justiça. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente falava há pouco da questão da liberdade, né? Que nós aqui no Brasil lutamos por essa liberdade. Mas Joana diz que isso não é uma questão da anuência ao erro. Então, se a Miranda ou qualquer pessoa faz uma postagem na rede social dela, conclamando a violência, a fazer mal a alguém, ela tem que ser responsabilizada. Não é uma liberdade total, é uma liberdade dentro da lei. Não, liberdade total não existe nesse nível, porque liberdade total a esse nível é libertinagem, que não é liberdade. Então, se você vê uma pessoa divulgando violência, divulgando pornografia, divulgando pedofilia, seja o que for, isso é crime. É crime sendo divulgado na rede social, é crime divulgado pessoalmente, é crime. E a nossa legislação já prevê punição para esses casos. Então, assim, não há anuência com o erro, ou qualquer atentado de Joana aos códigos de ordem, do dever e da justiça. Mas daí a calar as pessoas por opiniões, isso sim é um grave crime contra a democracia. Continua Joana. Toda a sua estrutura de responsabilidade visa a promoção dos seres e do seu habitat, ao considerar a interdependência que existe entre eles. Não elege uns seres em detrimento de outros, embora a sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas. O que não invalida a necessidade de superar a pertinácia dos maus e tê-los em conta como necessitados, também da generosidade que pode e lhes deve ser dispensada. Então ela diz aqui, o que não invalida a necessidade de superar a pertinácia dos maus e também tê-lo em conta de necessitados, como também da generosidade. Então, assim, isso é um desafio, né? Porque você ter generosidade com pessoas mais não é uma coisa simples, até porque não está aqui se pedindo que nós sejamos inocentes de não sabermos com quem estamos lidando. Então, se uma pessoa tem uma pertinácia no mal, se ela quer o nosso mal, a gente evidentemente não pode facilitar a vida dela
né, virando as costas, deixando que ela faça o que quiser contra nós. O que Jesus sempre ensinou é que nós não deveríamos revidar, né, o mal com o mal. Pelo contrário, Jesus ensina que nós deveríamos retribuir com o bem aqueles que nos fazem o mal. Por isso ela nos convida a essa habilidade, esse cuidado, essa maturidade, porque ela diz, não elege uns seres em detrimento de outros, quer dizer, não dá prioridade, não é? A nível de considerar mais um do que outro, não é assim. Embora a sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas. Porque para você ser generoso com alguém que está pegando sua generosidade para fazer mal ao outro, você não vai poder fazer isso. Né? Isso requer maturidade. Até para você ser generoso, você tem que ter certa maturidade. Isso aí, até porque não podemos ser coniventes com o mal. Então, ser generoso não significa ser conivente com o mal. Continua aqui o espírito Joana de Ângeles. Normalmente, sob a ação do desejo, as demais pessoas são classificadas de acordo com o interesse que fomentam, com o lucro que proporcionam, tornando-as afáveis e amigas, antipáticas ou inimigas, insignificantes ou indiferentes. Manifestam-se então os sentimentos do amor possessivo, do desamor e do ódio, e de desinteresse ou indiferença. A ética da generosidade propõe a conquista dos valores que permanecem escondidos nos últimos e a compreensão quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos. Não é castradora por apresentar-se destituída de caráter punitivo. Não obstante, o seu senso crítico analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. Interessante. Então, tudo que é castrador não funciona, Maria de Fátima Miranda. É verdade, porque a castração é uma repressão. Você não deve ser nem permissivo, né, nem repressor. Por isso que o ideal é a educação. E não existe educação que seja uma via de mão única. Na realidade, o educador e o educando estão juntos, crescendo naquela experiência. Então ela diz aqui, né, que os sentimentos do amor possessivo, né, ela quis aqui usar esse termo porque na verdade nem é amor, né, mas é o que nós chamamos de amor. A pessoa diz que ama, mas se considera dona da outra. A outra lhe pertence. Se não for feito aquilo que ela quer, esse amor possessivo se mostra da pior maneira possível. E aí ela complementa falando do desamor e do ódio, que aí realmente é um nível maior de desequilíbrio, de indiferença em relação aos sentimentos do outro. E aí ela complementa falando da questão da castração, porque quando nós, e o próprio termo diz, estamos castrando alguém, estamos impedindo essa pessoa de ser ela mesma. E muitas vezes aí o caráter punitivo, que a nossa sociedade é uma sociedade muito castradora e punitiva, mas não consegue buscar as soluções para resolver os problemas, né? Estávamos conversando há pouco sobre a questão da infância e da juventude. Os jovens de hoje, a criança, não adianta você dar-lhes uma educação castradora que não funciona com essa geração. Muitos pais pensam que se não fizer o que eu quero, vai apanhar. Pode bater e eles vão enfrentar. O que eu tenho visto são muitos pais e mães desesperados porque espancam seus filhos e os filhos simplesmente reagem partindo para cima deles. Crianças de 9, 10 anos pegando faca para enfrentar os pais, pegando cadeira, pegando um pedaço de pau. E aí o pai e a mãe chegam à seguinte conclusão: antigamente, quando os meus pais, meus avós batiam, a gente obedecia, eles nos enfrentam. É uma outra geração. É uma geração que não admite essa castração, não admite essa educação simplesmente punitiva. Eles enfrentam. Certa vez um pai me disse: o que eu vou fazer mais? Eu vou acabar matando a minha filha. Porque se você bate, se você tenta dar o limite máximo, que é a violência física, que não é recomendada. Mas antigamente funcionava. Mas sabe-se lá Deus a que custo, né? Miranda tem história para contar. Mas ela merecia.
Hoje em dia, não está funcionando mais. Na minha casa funciona. Sim. A cada 10 lares, talvez em 1, 2 funcione. Porém, a maioria não vai funcionar. Então, essa educação castradora, punitiva, ela não está mais dando os resultados que os pais esperam. E aí sim, a generosidade, que não é a questão do pai e a mãe ser conivente com o erro dos filhos, mas uma educação mais generosa, uma educação onde o pai e a mãe senta, conversa, procura um entendimento, ela funciona muito melhor do que essa que no passado já não era adequada, mas em alguns casos funcionava e que hoje não mais funciona. Miranda. É o que nós temos para falar. Essa pessoa que diz assim, na minha casa funciona, ainda não dá para falar isso. Você vai poder falar isso quando você vê o produto dessa educação mais tarde, como o outro vai se apresentar nas suas lutas e desafios, não é? Nós estamos no programa Momentos com Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Plenitude. Estamos no capítulo 6. Altruísmo. Altruísmo. E estamos aqui no parágrafo. Você anotou aí, Miranda? Não anotou os parágrafos. Não, eu estou colocando agora o número. Então, enquanto ela vai procurando, é o parágrafo que começa assim: a ética da generosidade. Então vamos lá. Essa ética, não é isso? Aqui no meu é a ética da generosidade. Sim. Logo após não, é que você foi mais rápido do que ela agora, viu? Estou colocando o número, já encontrei aqui. Então vamos lá. Então, capítulo 6, altruísmo, dando continuidade aqui à leitura, Joana de Ângeles diz: a ética da generosidade é tranquila e nesse conceito pode ser considerada como conquista da serenidade, conforme o seu significado profundo em sânscrito. Como efeito, é paciente, não antecipando apressadamente realizações, nem buscando resultados imediatos. Então aí é um outro problema que nós temos que enfrentar. Nós somos imediatistas. Pois é, essa rapidez. Nós queremos resultados rápidos para tudo. Seja na educação dos filhos, seja no nosso progresso da vida material, no nosso progresso da nossa vida moral. As pessoas têm um imediatismo muito grande. E esse imediatismo gera ansiedade. A ansiedade vai gerar o transtorno de ansiedade. O transtorno pode gerar pânicos, fobias, depressão, drogadição e até mesmo suicídio. Então, esse imediatismo precisa urgentemente ser repensado, né? Nós precisamos ter mais paciência. Conforme o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 171, se eu não me engano, ele vai falar sobre a questão da tentação e do quanto é difícil para nós superarmos as tentações. E uma frase lá ele diz que contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras. Isto é, contra o nosso pequeno desejo de sermos pessoas melhores, se nós olharmos para trás, são muitas as existências em que nós tínhamos o prazer em fazer o mal. Daí a dificuldade, e daí porque essa mudança moral que nós desejamos racionalmente não se transforma facilmente em sentimentos nossas almas. Nós ainda temos muita dificuldade e não adianta buscar uma transformação imediata, porque ela não vai acontecer. Esse imediatismo nos faz rever que aquela atitude, aquele comportamento vem de um condicionamento que foi gerado ao longo de muito tempo. Então, como você quer ver um produto feliz em um tempo muito curto na proposta de educar? Não tem como. Seria frustração. Continua aqui, Joana. A paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Há um interrelacionamento entre vários requisitos para a integral vivência do altruísmo, que erradica as causas dos sofrimentos. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na sua busca de perfeição. Então, quer dizer, sem essa paciência, a gente acaba adoecendo, porque a gente tem que ter paciência consigo mesmo, porque a mudança moral ela é lenta, ela é muito exaustiva,
Diz Emmanuel, mais uma vez, que ninguém cresce espiritualmente sem sangue, suor e lágrimas. Então, se não tiver paciência, realmente não vai chegar a lugar nenhum. E a paciência com o outro, seja esse outro, o próximo, o filho, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o amigo de casa espírita. Temos que ter paciência com as pessoas, porque se nós temos dificuldades de crescimento moral, espiritual, por que iremos cobrar de forma imediatista que o outro seja aquilo que nós achamos que ele deveria ser? Que ele nem sabe, coitado, que pode ser ainda, não é? Às vezes ele nem tem noção de si mesmo. Isso aí. Continuando, Joana diz: tornando-se saudável, exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento, desenvolvendo o intelecto na arte de compreender para servir, de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimentos para os distribuir. Então o caminho é esse aí, ó. O intelecto na arte de compreender e servir. Então quem compreende consegue servir melhor. Crescer moralmente para libertar-se do orgulho, do egoísmo, dos vícios. E entesourar conhecimentos para também ajudar os outros que convivem conosco a também terem a oportunidade de mudarem suas vidas. Porque ainda é um exercício, não, esse trabalho não está consolidado, né? É todo dia refazer o caminho. A paciência, diz Joana, em razão disso, é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem aos resultados que se esperam. Então, mais uma vez, Joana deixa claro que a pressa, como se diz no ditado popular, é inimiga da perfeição. Então a pressa, a irreflexão, o que é essa irreflexão? A gente não refletir antes de agir. Então qualquer atitude que a gente vai tomar na vida, a gente precisa ponderar se vale a pena tomar aquela atitude ou não. É evidente que mesmo ponderando, mesmo refletindo, existe uma chance da gente errar. Lição nova todo dia, A gente vai errar, mas pelo menos nós refletimos, nós não tomamos atitudes precipitadas. O imediatismo, essa coisa de sair tomando decisões sem raciocinar, sem pensar no impulso, a impulsividade. Tem muitas pessoas que falam, mas eu sou impulsivo. Sim, e por isso paga um preço muito alto. Porque quando a gente sai falando o que pensa, normalmente vamos falar besteira. Porque não somos espíritos sem elevados. Meditar, Porque o espírito elevado, ele naturalmente a resposta dele é sempre o bem. É sempre a paz. Nós, quando vamos falar de primeira sem refletir, agimos com impulsividade, normalmente nós nos perdemos. Chegamos ao final, Miranda. Chegamos ao final, agradecemos a Jesus, E desejamos muita paz a todos vocês. Muita reflexão, muita paz. Olha, esse capítulo todo, desde que começamos com a Regina, que a gente está meditando ainda, porque ele nos mostra a grandeza da libertação, mas o sofrimento para superar-se é grande. É isso aí. Paciência e esforço. Vamos em frente. Abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.